que o judiciário hoje já possui quase 100% do seu acervo todo digital. Para o processo andar, ele depende de tecnologia. Hoje nada funciona no judiciário sem tecnologia, especialmente conectividade. São mais de 15 mil usuários, uma rede com mais de 200 unidades. Hoje, outros órgãos nos procuram para realmente entender, virou referência de como foi, qual foi a nossa experiência em relação a esse novo modelo de conexão, de acesso à internet. Oi pessoal, eu sou a Marina Vodevodsky, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especial do Fortinet Brasil Podcast, gravado diretamente do Fortinet Cybersecurity Summit 2025. O FCS é um dos maiores eventos de cibersegurança da América Latina e aqui, entre um painel e outro, aproveitamos para receber profissionais que estão transformando seus setores por meio da tecnologia. E a nossa conversa agora será com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que criou um projeto bem robusto de conectividade e segurança, com o objetivo de oferecer serviços mais estáveis, rápidos e acessíveis para a população da Bahia. Eu tenho aqui ao meu lado o Henrique Roma de Lima, diretor de TI, e o Ricardo Neri Franco, secretário de Tecnologia da Informação. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui com a gente. Marina, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite de participar desse importante evento. Eu fiquei impressionado com a grandiosidade de tudo que está acontecendo aqui, tanto da estrutura do evento, como do conteúdo, dos painéis que estão sendo abordados aqui. Estamos aí no início do evento, mas já reconheço a importância de tudo que está sendo tratado aqui. Então, é uma honra poder participar e contribuir um pouco com a experiência do Tribunal de Justiça da Bahia com relação a esse assunto tão importante para o judiciário, que é a infraestrutura básica e a conectividade das unidades entre as comarcas do interior e a sede do Tribunal de Justiça, acesso à internet. Então, tudo isso é um tema muito importante para nós. Legal, Ricardo. Obrigada pela presença, obrigada, Henrique. Eu queria que vocês começassem, para a gente começar a nossa conversa, que vocês explicassem um pouco, da atuação do Tribunal de Justiça da Bahia e já entrando um pouco nesse contexto, por que a tecnologia é tão importante, pro funcionamento, pro serviço que vocês oferecem? O serviço do judiciário é aplicar as leis e resolver os conflitos na sociedade. Então, o foco do judiciário sempre é o cidadão no centro. Então, a tecnologia tem um papel fundamental nesse processo, sobretudo no cenário atual, que o judiciário hoje já possui quase 100% do seu acervo todo digital. Tá? Então, hoje, para o processo andar, ele depende de tecnologia. Hoje, nada funciona no judiciário sem tecnologia, especialmente conectividade, que é o tema principal aqui do painel. Legal. E vocês implantaram um projeto, bem importante, nesse sentido de conectividade, de tecnologia. Como que era o cenário antes, Quais eram as dificuldades, os desafios que vocês tinham? Esse contexto da importância da tecnologia, da conectividade, não é só, inclusive, em relação a acessar o processo eletrônico, a gravar audiências, é muito mais que isso, O Tribunal de Justiça hoje trabalha muito com um grande volume de dados estruturados, dados não estruturados. Todo o conteúdo textual das peças hoje estão armazenadas em banco de dados. E no momento atual que o mundo está vivendo, as soluções de automação e de inteligência artificial, que é basicamente a salvação do judiciário, porque o volume de processos é gigantesco. Então o tribunal realmente não tem magistrados, servidores suficientes para acompanhar o volume crescente de ajuizamento de ações. Então, nesse contexto, Marina, é muito importante todo o funcionamento desse ecossistema de tecnologia, da conectividade para acesso a dados e uso de ferramentas disruptivas atuais. Tá? E respondendo já a sua pergunta, o cenário anterior que a gente encontrou antes desse projeto, por incrível que pareça, eu tenho que reconhecer que antes de 2021, até o início de 2022, o cenário da conectividade no estado da Bahia entre as comarcas do TJBA era catastrófico.
era um volume gigante de incidentes de indisponibilidade, né? A gente tinha aí um volume altíssimo de fóruns sem a conectividade em determinado momento, né? Por diversos problemas na infraestrutura de rede anterior que o judiciário utilizava, né? Era uma infraestrutura mais tradicional, uma estrutura antiga, baseada em conectividade por MPLS. Então o tribunal fechava uma rede MPLS com a sede, então dependia dessa conectividade com a sede, dependia dos links de internet da sede. Então era uma arquitetura um tanto quanto complicada, sobretudo no contexto da Bahia, que é um estado, eu diria que com dimensões continentais, né? Um estado que não é tão avançado economicamente, que possui muitas comarcas longínquas, comarcas sem tanta infraestrutura, né, de cabeamento na época. Então, assim, a gente enfrentava realmente um desafio muito grande na Bahia, principalmente por conta dessas características peculiares de nosso estado. Entendi. Sim, e principalmente com essa, né, que vocês têm que lidar com o público, oferecer um serviço à população, né, a conectividade é muito importante, né? E como que foi solucionado, assim, esse problema? Como que vocês pensaram esse projeto, né? Basicamente, Marina, e aí aqui eu vou fazer só um panorama geral e eu vou passar aqui para Henrique, nosso diretor de infraestrutura, que capitaneou esse projeto no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Mas, basicamente, o tribunal adotou uma estratégia, eu diria que inovadora com relação a isso, que foi uma licitação que contemplasse 3 pilares básicos, que é a conectividade por meio de provedores locais independentes. Ou seja, a premissa básica foi que não poderia ter dois links do mesmo provedor numa determinada comarca, num determinado município. Tá? Isso foi uma premissa básica e uma independência, né, de conectividade direto do fórum para a internet. Para viabilizar tudo isso, a gente precisou contemplar nesse contrato, né, o escopo de trazer o aspecto da segurança, já que a rede não seria mais conectada pela rede MPLS direto com o data center para observar todos os aspectos de segurança. Essa autonomia das unidades do interior demandou que a gente se preocupasse nesse mesmo contrato com toda a questão de segurança envolvida, de balanceamento de carga e de monitoramento e observabilidade também do comportamento dessa rede, da performance de rede em tempo real, né? Com base no mesmo contrato, a gente aliou esses 3 pilares e conseguiu, de certo modo, trazer aí uma solução inovadora e que trouxe muito resultado para o Tribunal de Justiça da Bahia. E aí, Henrique, eu, como gestor do Tribunal de Justiça, me orgulho muito da equipe técnica que participou desse projeto. Foi uma licitação demorada, o estudo técnico foi bem minucioso, demorado. E também, assim, mencionar a importância do apoio da alta administração, né, dos gestores. Os últimos presidentes do Tribunal de Justiça enxergaram essa necessidade e apostaram e deram todo o suporte necessário para que a área técnica conseguisse trazer essa solução inovadora que Henrique vai apresentar aqui agora com um pouco mais de detalhe. Bom dia, Legal. Marina. Eu acho que Ricardo já foi feliz aqui, que ele acabou fazendo um overview geral, né, de toda a solução. Mas assim, como o Ricardo falou, né, Marina, as nossas dificuldades eram muitas, porque são mais de 15 mil usuários, uma rede com mais de 200 unidades. Então, é uma topologia onde todos se concentram no nosso data center. Então, todas as saídas, comunicações de todos os usuários se concentravam no nosso data center e saía com nossos backbone de internet. E o nosso desafio era justamente trazer um modelo novo que, de fato, trouxesse um novo paradigma para os nossos usuários. Porque à época estávamos realmente sofrendo muito, eram muitas queixas, muitas reclamações e precisávamos trazer uma solução disruptiva. E esse era um grande desafio, porque tínhamos uma rede MPLS, uma rede que tinha uma topologia, uma arquitetura tradicional, já vinha das redes ATMs, Frame Relay, a MPLS, e como é que a gente ia trazer uma solução diferente que o mercado estava oferecendo
era um fator novo. Então a gente começou a pesquisar, E verificar. uma mudança grande, Era né? uma mudança significativa, até porque a gente não tinha outras referências para que de fato a gente vamos inspirar, vamos mudar essa rede MPLS para outro modelo que adequasse a nossa necessidade. E aí a gente de fato começou a estudar, fazer algumas POCs e percebemos que utilizando-se dos links internet, os links IPs, a gente conseguiria entregar uma solução viável para os nossos usuários. E aí sim, fomos para outra camada. Quais são os equipamentos? Vamos tentar verificar os equipamentos que provessem realmente um balanceamento, segurança, que também era importante. E aí começamos a modelar realmente um modelo de negócio que atendesse à nossa realidade. E aí a gente ia começar realmente a quebrar muitos paradigmas. Uma vez que eu estava centralizado toda a segurança, né? Toda a nossa segurança estava no data center. A partir do momento que a gente precisasse descentralizar isso, a segurança iria para as bordas. Era outro desafio de controlar, gerenciar isso. Mas entendemos que precisávamos fazer dessa forma. E como o Ricardo falou, realmente começamos a fazer esses estudos, a fazer as especificações técnicas, galgando esforço, realmente acreditando que a gente precisava mudar, até porque não só pela questão dos problemas, a gente também percebeu uma mudança do comportamento da utilização da rede. Porque a gente já estava indo para a nuvem, não fazia sentido os usuários utilizar os links dedicados para acessar a internet, precisava de uma saída rápida diretamente. Utilizamos mais plataformas SaaS, então outros sistemas em nuvem. Então aquele percentual de 80 a 20 de utilizar 80% do nosso serviço do nosso data center, ele acabou mudando. Então a dependência diminuiu muito. Então não fazia sentido a gente ter essa dependência do usuário vir diretamente no nosso data center. E é isso que de fato a gente conseguiu colocar na rua, né, um termo de referência com essas especificações, levando em consideração todo o nível de serviço que a gente entendia que era necessário, com as velocidades também que eram suficientes para atender às nossas demandas. E hoje, graças a Deus, realmente conseguimos mudar de patamar dos níveis que estávamos antes. Hoje, realmente, a realidade que temos em relação à infraestrutura de conectividade é um patamar totalmente diferente. Realmente, hoje outros órgãos nos procuram para realmente entender, virou referência de qual foi a nossa experiência em relação a esse novo modelo de conexão, né, de acesso à internet, e ainda tem as outras vantagens, né, que hoje em si a gente controlando lá na ponta, a gente dá a liberdade para o usuário ter um acesso à internet livre, sem passar por todo o caminho dos links dedicados, assim como temos um gerenciamento centralizado do monitoramento e da segurança. Então, pelo fato de estar descentralizado as conexões da segurança, não quer dizer que a nossa gerência e o nosso monitoramento está descentralizado. Claro. Então, a gente consegue hoje, com a nossa equipe, monitorar de forma centralizada essas conexões descentralizadas. Muito legal, é uma transformação mesmo, né? A gente fala realmente. de transformação digital, mas aí esse é o exemplo mesmo de uma transformação completa, né? Marina, foi um desafio realmente muito grande, porque durante os estudos técnicos, a equipe, nós procuramos buscar entender a necessidade real do usuário na ponta. Então, eu dizia sempre, pessoal, visitem as unidades, vamos entender como é que está a experiência do usuário com a navegação da internet. Muitas vezes a gente tinha painéis indicando que a internet estava disponível, mas ao mesmo tempo eu recebia ligações diárias de reclamação. Então a gente precisou vivenciar o dia a dia do usuário final, dos magistrados e dos servidores, para entender o que estava acontecendo. Nós recebíamos queixas e magistrados comentando, mas Ricardo, mas Henrique, eu saio do fórum e vou trabalhar em casa. Que é mais, porque é mais rápido. É mais rápido. Em casa eu tenho um provedor contratado, pessoa física, e acesso o mesmo sistema que eu acesso do fórum de uma maneira muito mais rápida. E ele, para o usuário final, que não é de tecnologia, ele não consegue entender como uma instituição do porte do tribunal não conseguia entregar isso institucionalmente. Porque ele não tem a noção do que é que está por trás disso, das questões aí de segurança envolvidas, de dados
por trás da conectividade, né? Então foi muito difícil para ele entender. Então a gente procurou trazer uma solução que garantisse a governança da infraestrutura, alinhando a necessidade prática do usuário, com essa contratação aí dos provedores locais. Então a gente passou a entregar o mesmo provedor que o usuário às vezes usava em casa, institucionalmente, sem perder nenhuma camada de segurança com relação à rede anterior. São dados muito sensíveis, né? Depois de tudo isso, né? Que benefícios vocês enxergam no dia a dia, né? Que você já está falando, mas vocês têm métricas de melhorias, né? Vocês já conseguiram trazer esses números, né? Dos benefícios Marina, dessa implantação? A gente tinha uma média, vamos falar o seguinte, de indisponibilidade. Era 15 a 20 unidades por dia indisponíveis. Então, se a gente entrar naquelas métricas de 99,9%, de um total de mais de 300, né? Mais de 300 unidades. 20 é bem relevante. Né? 20 é um número bem considerável. Imagine que hoje a gente está, em média, uma ou nenhuma unidade indisponível. Então, o nosso nível hoje está em 99,9%. Então, e quando ocorre uma disponibilidade de um link, sabendo-se que cada unidade que nós temos são 2 links com provedores diferentes. Isso foi uma premissa que nós exigimos em edital para que, de fato, a gente conseguisse alcançar o nosso objetivo. O nosso objetivo nada mais é que garantir a disponibilidade e a continuidade de serviço. E eu sempre falo com a minha equipe, falo assim, olha, a gente entrega a tecnologia pensando sempre no valor agregado. Qual é a geração de valor que a gente está entregando para o tribunal? A geração de valor que nós entregamos é a continuidade e disponibilidade do serviço. Porque naquela unidade está gerando uma audiência, está ocorrendo uma audiência sensível, é uma audiência de família, uma audiência criminal. E a partir do momento que ocorre uma indisponibilidade daquela unidade, como o Ricardo bem citou, a gente está afetando diretamente a sociedade. Então, basicamente aquela audiência não é realizada e aí vai acabar gerando um reagendamento, um atraso daqui a 2, 3 meses. Quão isso está ferindo a sociedade? Então isso era uma preocupação que a gente sempre está trazendo para a nossa equipe, porque não é só tecnologia por tecnologia. Na verdade, a gente é uma área meio, uma área que a gente precisa entregar resultado, nada mais, nada menos para a sociedade. Esse é o objetivo que a gente sempre está trabalhando lá. Sim, não apenas, né, para a estrutura, né, de vocês, né, e das pessoas que trabalham, mas principalmente para a população, né? Isso, exatamente. E a gente diz hoje, viu, Marina, que a conectividade é um serviço estruturante do Poder Judiciário. Assim como o sistema processo judicial eletrônico é um sistema estruturante, a conectividade também. Então a relevância é impressionante, porque nada funciona. O usuário que está na ponta, ele não consegue diferenciar muitas vezes porque o sistema de processo eletrônico não está funcionando. Claro que muitas vezes é por conta de uma falha realmente no sistema, mas muitas vezes é por um problema de uma latência alta na rede, né, de uma rede que está ali indisponível no momento e que o usuário não consegue perceber. Então hoje nós, graças a Deus, atingimos um índice de disponibilidade, na verdade, eu digo conversando até ontem, Henrique, sobre isso, a gente estava conversando, de mais de 97%. Nós temos hoje, como o Henrique comentou, mais de 99% das unidades funcionando com conectividade, mais de 97% com uma conectividade satisfatória. E o serviço por tecnologia, a demanda por tecnologia só aumenta. Então, Marina, hoje o beneficiário disso tudo não é apenas o magistrado e o servidor, é o cidadão. Para você ter ideia, hoje até o atendimento de balcão é eletrônico. Então nós temos balcões virtuais em cada unidade judiciária para atender o cidadão ali remotamente, de qualquer lugar do país e do mundo. Ele consegue entrar na sala e se comunicar com o atendente judiciário, buscar informações de seu processo, saber o andamento, saber uma informação sobre uma audiência agendada. Então ele já acessa também hoje serviços de audiência. Hoje ele não necessariamente precisa se deslocar ao fórum para entrar numa sala de audiência e participar ali presencialmente. Ele pode entrar numa sala remota. Então, isso tudo, já agiliza, Marina, também. Agiliza muito a vida. E o cidadão também economiza o custo com o deslocamento, o advogado também se beneficia disso.
Isso é muito gratificante de ver tudo isso funcionando hoje na Bahia com um outro patamar de qualidade na conectividade do Poder Judiciário baiano. Então é um projeto que realmente é muito gratificante, porque no final das contas o ganho é para a sociedade. Com certeza. E também, né, toda essa transformação, né, do MPLS, né, para SD-WAN também, imagino que gerou também uma economia de custo, né, no sistema. Não daria para fazer o serviço que vocês oferecem hoje, né, na estrutura anterior, né? Sem dúvida que não dava na estrutura anterior. E um fator assim que foi um divisor de águas, eu diria que foi até a pandemia, né? A pandemia, com todos os malefícios que ela trouxe para o setor de tecnologia, gerou um desafio assim gigantesco, né? Porque assim, o tribunal precisou digitalizar aí de última hora todo o acervo de processo que ainda restava de forma física ali nas prateleiras. Então assim, as pessoas precisaram trabalhar de casa remotamente, dependia de conectividade. Então a largura de banda necessária passou a ser muito maior. E aí, por tabela, os requisitos de segurança necessários aumentaram muito com isso, né? E esse projeto trouxe esse grande ganho para todos nós. Isso distensionou muito a relação que a gente vivia com a magistratura. Imagine a magistratura sendo cobrada pelo Conselho Nacional de Justiça por metas, por celeridade, com um número de processos incompatível com a capacidade de atuação deles, e isso era um fator decisivo, porque imagine, ele já tem um número de processos maior do que ele consegue suportar, e ainda com um problema básico de conectividade que interfere na produtividade. Isso assim, essa pressão que ele recebia, ele transmitia para a área de tecnologia. Então a gente vivia constantemente num grau de estresse elevadíssimo, né, Henrique? Não. E hoje a gente, nesse aspecto, conseguiu resolver isso de forma muito tranquila. E aí eu aproveito aí já para, encerrando já a fala, que esse projeto serviu de modelo para outros órgãos, e é um projeto que, assim, me orgulha muito a forma como ele foi implementado, o profissionalismo das empresas envolvidas, né, da empresa que ganhou o certame, que ganhou a licitação. Ele sabia da urgência que o tribunal tinha, ele sabia da criticidade que era na época assim, o principal contrato, né, do Tribunal de Justiça. Então eles conseguiram em tempo recorde instalar essa nova tecnologia em todo o estado da Bahia, tá? Isso se deu às metodologias até de gerenciamento de projeto, a transparência das informações que a gente tinha como contratantes eram incríveis, porque a gente conseguia, com um painel gerencial, enxergar um dashboard do mapa da Bahia ali, com o andamento de cada instalação de cada unidade, né? Os magistrados, os administradores de fórum contribuíram muito também, tá, nesse propósito, porque eles foram muito receptivos com o atendimento da empresa para instalar, né? Precisava ter gente disponível sábado, domingo para abrir o fórum, para a empresa instalar toda a tecnologia nova. Entendiam a necessidade, né? Entenderam isso e ajudaram muito a gente nesse aspecto. E além disso, a continuidade, né? Assim, a execução do contrato também, eu tenho que reconhecer que tem sido muito satisfatória. Entendeu? O suporte, eu diria assim que é o que a gente chama de pós-venda, tem sido muito interessante. E o principal, Marina, disso tudo, para arrematar, por incrível que pareça, com toda essa melhoria, com toda essa nova tecnologia, a redução do custo do contrato. Então, foi um contrato que hoje a gente desembolsa, o Tribunal de Justiça desembolsa 40% aproximadamente 40% a menos do que o contrato anterior, que a gente pagava por uma qualidade inferior. Sim. Então, isso tudo o ganho é visível, o ganho é palpável, e foi realmente assim uma grande entrega da gestão aí do biênio 22-24, que se consolidou na gestão atual do Tribunal de Justiça, esse projeto. Eu acho que, como o Ricardo falou, né, Marina, eu acho que a gente está mudando realmente um contexto de topologia de redes, né? Eu acho que, entrando na parte mais técnica, né, eu acho que
vai ser um caminho que eu acho que boa parte das empresas vão estar começando a adotar, até porque a gente sai dos modelos tradicionais e a gente entra realmente numa mudança de paradigma. Hoje a gente viu a palestra até que o Ricardo estava presente no painel de Data Mesh, né? A distribuição dos dados. Sim. Então acho que isso vai virar um novo modelo de conexão, porque a descentralização, hoje a gente não tem mais o dado, a informação no lugar centralizado. A conexão está em nuvem, está em PaaS, SaaS, em vários sistemas que estão diversificados em vários ambientes. Então, eu acredito que, de fato, não vejo mais possibilidade nenhuma da gente voltar aos padrões anteriores, né? A gente está entrando até no novo conceito agora do SaaS, e hoje, basicamente, com essa questão, a gente já iniciou com esse novo modelo, já uns princípios de SaaS. Que legal. E esse projeto, de fato, a gente conseguiu abordar a operação, monitoramento e segurança. Então, quando você consegue realmente fechar nessa tríade, né, das questões técnicas, e a gente entende do que a gente precisa, não do que o mercado nos impõe, por mais que a gente entenda, fala assim, olha, o mercado a gente tem que acompanhar o mercado. Tem que ser execuível, mas tem que atender a nossa necessidade. Claro. Isso que foi o mais importante, que a gente especificou com base no que a gente precisava. Vocês realmente precisavam. A gente precisava. Né? Então, acho que isso foi realmente a evolução constante, né? E hoje a gente vê esse resultado. Muito legal, gente. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso papo, dava pra gente ficar falando, né? Muito ainda desse projeto que realmente que bom, né? Que teve a atitude, né? De mudar, de transformar mesmo, uma transformação real. E muito obrigada pela presença de vocês, por dividir um pouquinho desse caso de sucesso com a gente. Marina, nós que agradecemos o convite e a oportunidade de participar desse importante podcast aqui, com um tema que para nós e para a sociedade é tão relevante, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Marina, eu que agradeço também. Obrigada, Henrique. Obrigada, Ricardo. Até mais. E para você que nos acompanha, não esqueça de seguir o Fortinet Brasil Podcast na sua plataforma favorita. Esse foi mais um episódio especial diretamente do Fortinet Cybersecurity Summit 2025. Até a próxima.